Nós vamos falar sobre uma coisa que eu já deveria ter trazido há um tempo atrás, porque já faz meses que isso aqui tá rolando. Não sei se vocês estão ligados, isso é um efeito que acontecia analogicamente antes na internet, mas quando rola jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de qualquer que seja o esporte, né, beisebol e tal, que é popular em algum país, geralmente as emissoras de TV, elas têm direitos exclusivos para passar esses jogos e tal, e tem uma coisa que acontece em alguns lugares, acontece, eu já vi nos Estados Unidos, acontece inclusive na Espanha, que é se o jogo que tá passando, por exemplo, do time de futebol é o time de futebol da cidade, eles tentam, por exemplo, impedir que tu possa ver isso na televisão ou no serviço de streaming na própria cidade. Então, para dar um exemplo, eu não sei se isso acontece, eu não sou do Futebas, tá? Mas eu sei que, por exemplo, meu pai assiste no Prime e no HBO também os jogos do Campeonato Brasileiro, e na minha família a gente é colorado, né? Internacional aqui do Rio Grande do Sul. E eu não sei se isso acontece aqui no Rio Grande do Sul, mas o exemplo seria uma coisa do tipo, se tem jogo do Internacional, que vai ser no nosso estádio aqui no Beira-Rio, o jogo não passa em Porto Alegre, na TV aberta, e não dá pra ver de Porto Alegre nos streamings. E daí, por causa desses bloqueios, ou por causa dos bloqueios de jogos, de Olimpíada, todas essas coisas, sabe, que a gente tá sempre procurando, as pessoas vão atrás de serviços de pirataria, né? Onde tu vai ver o jogo na internet, esteja tu na cidade ou não, tenha tu acesso ou não, tu chega lá, literalmente eu tô falando uma coisa que afeta o Grêmio, tá ligado? Tá, e o pessoal do chat tá dizendo que acontece no Brasil também esses bloqueios por região. Então, enfim, tu precisa desse acesso e tu vai o quê? Tu vai procurar os sites pirata disso, tá? Todo tipo de evento, Grammy, essas coisas, as pessoas sempre têm que ir no pirata porque a gente só quer ver a porra do evento, né? E a gente não vai ficar comprando assinatura de tudo, e às vezes mesmo quando tem assinatura tu não consegue ver porque é o jogo local, é uma coisa que é bizarra. E daí o que aconteceu na Espanha? A La Liga, que tava vendo violação dos direitos dos jogos que eles passavam, né? Lá na Espanha, tinha, por exemplo, visto a Twitch retransmitindo streams piratas, outro tipo de site retransmitindo streams piratas dos jogos. E daí o que eles acharam de solução foi que, ao invés de tu ir especificamente no site e dizer pra Twitch assim, ó, tem um problema de copyright aqui, tá acontecendo um caso específico onde essa plataforma tá deixando alguém piratear o jogo, ou ir tentar derrubar os sites um por um. Eles resolveram ir para outro nível. Eles resolveram ir pro nível do DNS, né? Dos provedores de internet, tá? Pra explicar aqui mais ou menos assim. Ir pro provedor de internet e dizer basicamente assim, ó, esses IPs aqui que a gente encontrou, eles estão desrespeitando o nosso copyright. Eles estão passando essas coisas que nós temos direito sobre a distribuição. E daí o que aconteceu, que inclusive é uma crítica parecida, que vocês vão lembrar que as pessoas aqui no Brasil tinham de derrubar o Twitter, derrubar a plataforma, é que vários desses IPs, eles são IPs que eles são comuns entre plataformas, porque, enfim, não vou entrar aqui para explicar, mas a gente não tem IPs, principalmente o IPv4, que é o protocolo antigo, para todo mundo. A gente não tem endereços para tudo na internet. A gente tem um reuso de IP. A gente tem vários sites que têm o mesmo IP, vários, a gente chama de gateways, né, onde tu entra no mesmo IP e são várias máquinas e tal, por causa de uma limitação de como funciona. E daí eles disseram, bloqueiem esses IPs aqui, tá? E daí o que acontece? Eles bloquearam IPs que são da Cloudflare. E a Cloudflare é esse serviço que a gente já falou algumas vezes, né? Que ele faz anti-DDoS dos sites. Ele fica na frente dos sites para que quando algum ataque tente fazer negação de serviço, gerando muito tráfego e tal, ele bloqueie isso. Só que daí o que aconteceu quando tu derruba IPs que estão ligados à Cloudflare, tu derruba partes gigantescas da internet na Espanha. E é isso que está acontecendo, tá? Teve uma estimativa que eles fizeram, e eu acho que está nesse artigo aqui que eu trouxe para vocês lerem, de que 60% da internet caía quando tinha noite de jogo, porque eles começavam a mandar bloquear tais IPs na noite de jogo e caía toda a internet. As pessoas não conseguiam entrar num site específico lá, não conseguiam entrar num blog, não conseguiam entrar em site de notícia, não conseguiam entrar em site de governo, porque eles estavam bloqueando a Cloudflare, que é essa coisa que estava na frente de vários sites. Isso é uma preocupação interessante até sobre a questão de centralização da internet, dessa Cloudflare ter poder demais, tem isso sim, mas é exatamente a mesma cagada que tá acontecendo ali no Brasil e acontece várias vezes, do pessoal querer legislar uma coisa técnica que não faz sentido, tá? Então, assim, o problema mesmo
foi que a La Liga, ao invés de reclamar com as plataformas e tentar uma parceria com Twitch, até com os próprios provedores de serviço, para descobrir onde é que tá essas coisas e fazer a lei de dizer assim, ó, os meus direitos autorais estão aqui, isso aqui não pode ser acessado, isso aqui tem que ser derrubado, vamos atrás dos usuários. Ao invés de fazer isso, eles foram para o nível mais baixo, conseguiram ganhar um processo lá e eles disseram, tem que bloquear todos esses IPs. E daí, enfim, isso quebra basicamente toda a internet da Espanha todo dia que tem jogo. E daí qual foi a resposta da La Liga? Eu vou ter que ler isso aqui pra vocês. Tá? Eles acharam que pegou meio mal pra eles, as pessoas reclamando deles estarem fazendo isso. Eles sentiram, né? Pegou mal, o pessoal tá reclamando disso e tal, e daí eles fizeram uma declaração oficial, tá? E eu vou ter que ler aqui, porque vocês não vão acreditar no que eles disseram, tá? Nos últimos dias, vários sites na Espanha sofreram interrupções, um problema ligado ao bloqueio de alguns endereços de IP por provedores de serviço de internet. Esses bloqueios foram implementados após solicitações da La Liga para combater o acesso ilegal ao seu conteúdo, o que a Cloudflare facilitou ao proteger conscientemente organizações criminosas com fins lucrativos. Daí tu tá tipo assim, tá, as organizações criminosas são sites de pirataria que estão passando o jogo, deve ser isso que eles estão dizendo, né, que são as organizações criminosas, beleza. Com essa conduta, a Cloudflare está ativamente permitindo atividades ilegais como tráfico de pessoas, prostituição, pornografia, falsificação, fraude e golpes, entre outras. Sim, eles começaram a meter, na realidade, a gente não está fazendo isso por causa do nosso jogo e porque a gente está perdendo dinheiro dessa nossa prática dracônica aqui de não deixar as pessoas verem o jogo, mesmo se ele tá na cidade delas, talvez elas assinem um serviço, tá ligado? Ou elas assinam outro serviço, mas daí o jogo não passa nesse. Não, a gente tá fazendo isso porque tem tráfico humano, porque tem pornografia, e eles até usaram, né, pornografia infantil para dizer que tinha esse tipo de coisa. Olha só, de fato a La Liga identificou 2 endereços IP protegidos pela Cloudflare que forneciam acesso à pornografia infantil. Aí, meu querido, você reclama com a Cloudflare e eu tenho certeza que eles vão tirar esses sites. Mas eles estão usando isso como uma desculpa, né, para dizer que não, o certo é a gente pedir para um tribunal na Espanha mandar eles desligarem 60% da internet da Espanha. Tá? Essas evidências foram totalmente documentadas e apresentadas como parte de um boletim de ocorrência formal. Essa ação visa especificamente endereços IP usados para acessar ilegalmente o conteúdo da La Liga, que foram protegidos pela Cloudflare. Tá, então o que tem a ver as outras coisas, pessoal? Assim como outras grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, a Cloudflare permite que organizações criminosas lavem digitalmente conteúdo ilegal roubado, tornando-as cúmplices em crimes de propriedade intelectual, conforme definido no artigo tal. É importante enfatizar que este não é um bloqueio amplo ou indiscriminado. A La Liga tem absoluta certeza e provas de que esses IPs estão sendo usados para distribuir conteúdo ilegal, juntamente com material legítimo. Empresas legais afetadas por esse bloqueio são aquelas que a Cloudflare usou deliberadamente como escudo digital para ocultar atividades ilegais sem o seu consentimento e lucrando com isso. Cara, parece que eu tô ouvindo Israel dizer que está usando como escudo humano essas empresas. Então, assim, ficou claro aqui, né? A maneira correta de fazer isso, eu não sei como é que é a legislação na Espanha. O fato deles terem ganhado isso, talvez mostre, né, um desconhecimento dos juízes que julgaram esse caso, do próprio governo de julgar isso, mas talvez mostre que a legislação da Espanha ela é desatualizada com relação a isso mesmo. Mas o mais correto seria a plataforma, né, que está provendo o serviço, ou seja, os sites que estão provendo as coisas que são inválidas serem derrubadas, e não o IP que está ligado à Cloudflare, porque, enfim, ficou bem óbvio como isso acaba sendo indiscriminado pra caralho, não importa o que eles dizem, tá? E, enfim, só pra dizer, a Cloudflare meio que não morro de amores por eles, assim, basicamente, todo dia tem algum tipo de Cloudflare fazendo alguma cagada, Cloudflare metido em algum escândalo, Cloudflare derrubando partes da internet, mas hoje, na realidade, eles fizeram a boa, eles estão certos, e é só uma história idiota, tá ligado? E daí, se você dissesse, se realmente fosse pra defender, nossa, é porque a La Liga tá muito preocupada com tráfico humano e tal, não é só porque o pessoal tá assistindo os jogos deles, né? Tipo, conta outra. Então, enfim, o Lucifer tá falando no chat ali, é igual as propagandas do DVD a troco de bala, exatamente. O pessoal quer te convencer que ao comprar DVD pirata você está financiando o crime organizado. Tá, pode crer.